Boa tarde, bom dia, né? Boa noite para quem é da turma da noite, tá? Vamos aí responder os exercícios da apostila, né? A página é 50, tá? E a questão número 10, tá? Que envolve questões envolvendo bactérias e vírus. A gente tem que atentar com relação a essas doenças, que a gente tem mania, né, na hora dos exercícios, de confundir doenças causadas por vírus com doenças causadas por bactérias, com doenças causadas por protozoários, doenças causadas por fungos e doenças causadas por vermes. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso na prova, para não misturar um grupo de micro-organismos com outro. Tá? Então, doenças bacterianas, a gente já até citou aí para vocês, que geralmente as bactérias, né, ela te dá uma pista com relação à doença que causa. Que geralmente ela traz o nome da doença, a bactéria. Só que às vezes na prova, no exercício, ele não pede o nome da bactéria. Ele quer saber qual a doença, se é causada por vírus, se é causada por protozoários, se é causada por fungos, né? Se é causada por vermes ou se é causada por bactérias. Então a gente tem que ter muito cuidado com isto, para não confundir um organismo com outro, uma doença com outra doença. Tá? Apesar que existem nomes de doenças que podem ser causados por agentes etiológicos diferentes. Por exemplo, meningite. Ela pode ser de origem bacteriana, ela pode ser de origem fúngica, ou pode ser de origem viral. Então eu tenho meningite causada por vírus, por bactéria e por fungos. Só que geralmente a bactéria, né, ela vai dar o nome, né, geralmente da doença. Quando se fala Neisseria meningitidis, causa que a gente chama de meningite meningocócica. E a meningite meningocócica é uma meningite de origem bacteriana, quer dizer, causada por bactérias. Tá? E a gente tem que atentar também para a forma de transmissão do agente etiológico. Por exemplo, eu posso pegar um micro-organismo pela ingestão de alimento, pela manipulação do alimento, tá? Eu posso pegar uma infecção viral ou bacteriana por uma relação sexual, uma infecção sexualmente transmissível, ou eu posso contrair, né, uma bactéria ou um vírus a partir de gotículas de saliva no ar, que a gente chama de perdigotos. Tá? Então a gente tem que atentar para as formas de transmissão desses micro-organismos. Tá? Então a gente tem doenças causadas por vírus, por bactérias, por fungo, por protozoários e por vermes. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora de identificar o agente etiológico, para não confundir doenças bacterianas com doenças virais. Doença de Chagas é causada por protozoário, né? Ancilostomose ou ancilostomíase, ela é causada por vermes. Tá? Febre amarela é causada por vírus. Tá? Já quando ele fala assim, sífilis, já é causada por bactérias. Tá? Então a gente tem que estar muito atento com relação a essas questões que envolvem micro-organismos, tá? Ou agentes etiológicos. A gente tem que ter cuidado também com dois termos que é muito comum o aluno confundir a nível de prova: agente etiológico e vetor. Né? Agente etiológico é o que causa a doença, que a gente chama de agente causal, de agente causador, ou agente etiológico. Tá? E nós temos o agente que transmite o micro-organismo. E esse agente biológico que transmite o micro-organismo, a gente chama de vetor da doença. Tá? Então não confundir vetor com agente etiológico. Porque o meio de comunicação é muito comum ele falar assim: o mosquito causador da dengue. O mosquito não causa dengue nenhuma. O mosquito ele é vetor do vírus que causa dengue. E é muito comum a gente ouvir no meio de comunicação falar essas coisas. Ah, mosquito causa dengue. Mosquito não causa dengue. O que causa dengue é um vírus. Chama de vírus da dengue. Então são 4 sorotipos diferentes. Tá? Então não confundir o agente que transmite a doença, né, que eu chamo de agente transmissor ou vetor da doença, que geralmente é um animal invertebrado, tá? Ou eu tenho o que a gente chama de agente causador ou causal da doença, que é o agente etiológico. Tá? O que é agente etiológico de uma doença? É o que causa. O agente causador. Tá?
Então, nessa questão aí, número 10, né, ele vai pedir quais são as doenças causadas exclusivamente por bactérias, tá? Só que a gente tem que atentar à forma que ele fala, né? A gente, doenças causadas por bactérias. Então você pensa aí na letra E, tá? Então todas as doenças que você vê na letra E são de origem bacteriana. Na questão D, na questão C, na questão B, na questão A, né? Você vê que geralmente tem doenças causadas por bactérias, mas tem doenças causadas por outro grupo de micro-organismos, de agentes etiológicos, tá? Então na questão número 10, a letra correta é a letra E. A 11ª questão aí da apostila, né? Tem um texto que ela fala que um náufrago, né? Ele encontra uma caixinha de primeiros socorros e dentro dessa caixa existe um grupo de medicamentos que são utilizados no tratamento de bactérias, quer dizer, de doenças infecciosas causadas por bactérias. E a gente sabe que antibiótico, ele só tem atuação a nível clínico, a nível farmacológico, ou medicamentoso, né, para doenças causadas por bactérias. Aquela coisa que a gente já citou para vocês, os antibióticos, eles podem agir em várias diferentes formas a nível de estrutura celular bacteriana, tá? Então o antibiótico pode agir na parede celular, levando a lise, como ocorre com a penicilina, né? Eu tenho um antibiótico que age bloqueando o mecanismo de respiração celular bacteriana, atuando a nível de mesossomo. Eu tenho um antibiótico que age a nível de ribossomo, bloqueando a síntese proteica bacteriana, tá? Tenho um antibiótico chamado de bacteriostáticos, que agem a nível de DNA, tanto do nucleóide quanto do plasmídio, bloqueando a multiplicação bacteriana. Então, toda vez que falar em medicação para combater infecção causadas por bactérias, estou pensando em antibióticos, tá? Então, antibiótico tem efeito em qual grupo de micro-organismo? Bactéria. Antibiótico não faz efeito em vírus, não faz efeito em protozoários, não faz efeito em fungos, tá? E não faz efeito em vermes, tá? Então atentem para isso. Então no caso da questão 11ª, que é a questão 11, né? Aí ele quer saber em qual grupo de doenças, né, o antibiótico vai agir. Então você fica fácil, né? Você vai pensar em bactérias. No caso aí a correta seria a letra A, né? Que ele fala em Streptococcus pneumoniae, que é uma das bactérias que causa a pneumonia bacteriana, apesar que nem toda pneumonia ela é causada por bactérias. Eu tenho pneumonias virais, tá? Só que para pneumonia viral o antibiótico não faz efeito. O antibiótico vai fazer efeito em infecções causadas por bactérias, né? E você tem dois grupos de antibióticos importantes, que a gente chama de bactericida, que é aquele que mata a bactéria, e tem um que a gente chama de bacteriostáticos, que bloqueia a multiplicação bacteriana, tá? Então, no caso aí da 11ª, né, ele quer saber a que grupo de doença, né, o fármaco que foi encontrado na caixinha de primeiros socorros lá do náufrago vai agir. Então, a correta aí seria a letra A, Streptococcus pneumoniae, que é uma infecção causada por bactérias, tá? As outras são causadas por protozoários, são causadas por vírus, que no antibiótico não tem efeito, né? São causadas por fungos, né? No caso aí, protozoário tem mais de uma. Amebíase é protozoário, a gente ainda vai falar esse conteúdo de protozoários, a gente ainda está trabalhando com vocês, mas a gente vai, né, dar continuidade a partir da próxima aula que a gente for falar no vídeo. A gente já falou de algumas classes de protozoários, a classe das amebas e a classe dos flagelados, tá? Então, quando falar antibiótico, aí todo se sintoniza. Ah,
tem a ver com doenças causadas por bactérias. E a única alternativa da questão 11ª, que tem a ver com doenças bacterianas, é fácil, né? A bactéria geralmente traz o nome da doença que ela causa. Então, Streptococcus pneumoniae para o combate de pneumonias de origem bacteriana, apesar que elas podem ser virais. Então, a letra correta seria a letra A. Ó, a 12ª questão tem um textozinho, né? Ele fala de algumas características das bactérias. Bactérias que vivem no solo, atentem para isso. A maioria delas são bactérias decompositoras, tá? E apesar de elas serem decompositoras, alguma dessas bactérias pode causar infecções humanas. E a gente vai encontrar essas bactérias no solo, geralmente na forma de resistência, que geralmente ela pertence a um grupo de bactérias chamado de anaeróbias, que não respiram oxigênio livre. E o principal grupo, né, de bactérias que vivem no solo, que também são decompositoras, que pode, né, causar doenças ao ser humano, pertence a um gênero chamado de gênero Clostridium. Tá? E você pode pensar em duas espécies de Clostridium. No Clostridium tetani, que causa o tétano, e o Clostridium botulino, que causa uma intoxicação por uma toxina chamada de toxina botulínica, que leva a um quadro chamado de botulismo. Então você pensa no gênero Clostridium. Aí tu tem um Clostridium tetani, ou tetani, como queiram, né? E o Clostridium botulino. Então o Clostridium tetani causa o tétano, tá? E o tétano, geralmente existe dois tipos de tétano. Tem um tétano clássico, que é aquele que você adquire se furando, se cortando com um objeto sujo de terra, que possa ter o esporo desta bactéria, tá? E uma característica do tétano, né? Por exemplo, você se cortou o local onde a pessoa tem a lesão, tem um corte, né? Depois de 2, 3 dias, começa a ter dor intensa, com espasmos musculares, é um sintoma clássico de a pessoa ter adquirido o tétano, tá? Só que forma da gente tratar o tétano, existe a forma de prevenção, que é tomando a vacina antitetânica, tá? Ou então você pode tomar o soro antitetânico, tá? Ou então um tratamento conjunto do soro mais a utilização de antibióticos, para poder matar a infecção causada pela bactéria. E uma das características do tétano é que ele causa uma contração do músculo, né? E essa contração gera dores horríveis e leva a uma contração excessiva do músculo, podendo levar até uma parada do diafragma e uma parada cardíaca, que é uma bactéria que ela libera uma toxina, e essa toxina ela causa paralisia do músculo pelo processo de contração, no caso do tétano. No caso do botulismo é o contrário, faz um relaxamento muscular, tá? Que é o tal do botox, tá certo? Então botox tem a ver com botulismo, toxina botulínica. Então a bactéria que causa botulismo ela libera uma toxina que relaxa o músculo, a do tétano libera uma toxina que contrai músculo, tá certo? Então você pensa nas características da doença. Aí o tétano é uma doença que existe tratamento, tanto preventivo quanto clínico. O botulismo existe um tratamento clínico, quando a pessoa tem uma intoxicação por botulismo, né? Que também, dependendo do grau da intoxicação, pode levar a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, no caso aí, você pensa no tétano, que é a doença com relação à questão número 12. Então, qual é a doença? Tétano, pelas características do quadro clínico que ele cita no texto, né? E característica também da forma reprodutiva, como essa bactéria se encontra no ambiente, que é na forma de esporulação, na forma de acinetos, né? Ou na forma de endósporos, que são esporos internos. E todo esporo em bactéria, atente para isso, são estruturas relacionadas com resistência da bactéria.
Quando o ambiente não é propício, ela sofre esporulação. Se o ambiente for favorável, ela sofre bipartição. Ok? Então a correta aí na questão 12ª seria a letra D de dado. A 13ª questão, ela tem a ver com vacinas, né? A gente tem que tentar que vacina, ela sempre representa o agente causador da doença, que é o antígeno, né? Soro representa anticorpo. Então cuidado com isso na prova. Então vacinas são antígenos atenuados, fragmentados ou inativados. Soro, né? A gente relaciona com anticorpos, tá? Então, por exemplo, no texto está dizendo que o Brasil, né, ele vai desenvolver agora uma vacina contra dengue e febre chikungunya. Então você pensa, a vacina ela tem uma ação profilática. O que quer dizer isso? Que a vacina ela serve, né, para prevenção da doença, serve para imunizar a pessoa, que a gente chama de imunização ativa. Imunização ativa, tu coloca o antígeno no corpo da pessoa, né? Aí, como o antígeno é um corpo estranho, a pessoa vai criar anticorpos que vai destruir ou neutralizar a ação do antígeno. Então, qualquer vacina é o próprio agente causador da doença, é o próprio agente infeccioso, tá? Então, quando eu tomo uma vacina, eu estou me imunizando ativamente, porque eu vou formar células que a gente chama de célula de memória. Já quando eu tomo soro, eu vou me imunizar passivamente, porque o soro só atua naquele momento. Ele não determina uma imunidade de memória, como ocorre na imunização ativa. Certo? Então, a gente não produz linfócito de memória, tomando soro, só vacina. Então, se eu tenho uma vacina contra a dengue e contra a chikungunya, é porque essa vacina ela vai, né, imunizar a pessoa das duas doenças, tanto da dengue quanto da chikungunya. Então imuniza ambas as doenças. Só que o vetor, ele não sofre interferência disso. Outra coisa, o vetor, que é o mosquito, né, ele não vai aumentar nem diminuir a população dele, vai permanecer a mesma população. Porque independe se o mosquito está infectado ou não, o alimento dele, né, da fêmea, sempre é o sangue, já que as fêmeas são hematófagas. Então isso não interfere, a produção de uma vacina não interfere na população de mosquito. Interfere na imunidade de quem toma a vacina para evitar de contrair esta doença futura. Tá certo? Então a correta aí, né, seria, né, imunizar de ambas as doenças. E não interfere na população de mosquito. Então a correta aí é a letra C de casa. 14ª questão, ela é muito parecida com a questão número 10, né? Para você identificar doenças causadas por vírus, por bactéria, por protozoários. Tá certo? Então atente para aquelas características que a gente citou. Doença causada por vírus, doença causada por bactérias, doença causada por fungos e por vermes. Tá? No caso aí da 14ª, doenças exclusivamente virais, né? A gente não ficar repetindo a mesma coisa, seria a letra E. Tá certo? Então, a letra E, todas as doenças causadas por vírus. A 15ª e última questão, né, é com relação à dengue. A gente sabe que a dengue são 4 sorotipos diferentes de vírus da dengue: D1, D2, D3 e D4. E nenhum é mutação do outro. O vírus da dengue é um vírus estático, ele não sofre mutação. Tá? Então o agente etiológico da dengue é o vírus D1, D2, D3 e D4. Não confundir com o vetor, que é o mosquito que pertence ao gênero Aedes. Se for dengue, é o Aedes aegypti, que é um mosquito urbano. Não é o mosquito silvestre, que é o hemagogos. Tá? Hemagogos transmite a febre amarela. Então atente para isso. Característica da dengue: febre alta, dor no corpo, presença de manchas avermelhadas, tá? A pessoa tem fotofobia, que é a aversão à luz, dor no fundo dos olhos, tá? Manchas na pele, que se chama de exantema, daí doenças exantemáticas, tá?
E esses exantemas que aparecem na pele são pequenas hemorragias que ocorrem a nível de pele, a nível cutâneo, tá certo? E a gente sabe que a dengue, ela pode ser dengue clássica, que é aquela que a gente pega pela primeira vez, e tem as dengues que podem evoluir para um quadro de hemorragia, que se chama de dengue hemorrágica. Geralmente a dengue hemorrágica tu vai contrair ou desenvolver esta dengue, né? Contrai e desenvolve, né? A partir de uma segunda infecção viral, por um sorotipo diferenciado, tá certo? Porque a gente nunca tem, por exemplo, eu tive dengue 2 vezes. Então são por sorotipo diferente de vírus da dengue, não pelo mesmo tipo de vírus. Tá? Já que o vírus da dengue ele é um vírus estático, ele não sofre mutação. Então característica da dengue, febre alta, dor de cabeça, né? Dor no corpo, dor nas articulações, manchas avermelhadas na pele, tá? Pode ocorrer quadro de tosse, mas sem catarro, sem liberação de muco, tá certo? E pode ocorrer diarreia, que são sintomas menos evidentes. Então atente para isso, tá? Dengue hemorrágica ocorre a partir de uma segunda infecção, ou então quando a pessoa toma uma medicação que não pode, que é contraindicada no caso suspeito de dengue, com medicação que contém o ácido acetil salicílico, que é o tal do AS, tá? Então a AS é contraindicado para dengue. Por quê? Porque o AS causa pequenas hemorragias. E os vírus da dengue, tá? Eles são vírus hemorrágicos, que geralmente causam pequenas hemorragias externas, tá? Com a pessoa administrando o AS, ele pode causar hemorragias internas, levando ao quadro de dengue hemorrágica, que pode ser letal, pode levar o indivíduo a óbito, né? Apesar que existe um tratamento a nível hospitalar, a nível clínico, tá? Então a gente tem que atentar para as características da doença. Febre alta, dor no corpo, fotofobia, né? Dor de cabeça intensa, dor nas articulações, manchas avermelhadas na pele. É causada por dengue e é causada por vírus. O vetor é um mosquito que pertence ao gênero Aedes aegypti, tá? Por hoje a gente fica aqui, na próxima a gente vai para a aula, dando continuidade à parte aí sobre protistas, tá? Principalmente sobre protozoários.